Fala aí, torcida, a gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Andrei Santos pode pintar no Vascão mais uma vez, o jogador já está no Rio de Janeiro. Vamos falar dessa história aí, do possível retorno do jogador que agora é do Chelsea, que pode ser emprestado aqui ao futebol brasileiro. Vamos falar também aqui da situação envolvendo um atacante que o Vasco pode contratar, que entrou hoje na Copa do Brasil. Isso aí gerou uma grande polêmica e também o dirigente confirma aí que reforço está muito perto do Vasco. Vamos falar desses assuntos e muito mais. Fique até o final, mas antes já sabe, né, cara? Deixa o likezão aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente está de volta, já coloquei um vídeo hoje mais cedo, confere aí no canal aí. E você também ficar ligado aí nas notícias do Vascão. Bom, pessoal, a delegação do Vasco já chegou aqui em Brasília, né? Foi recepcionado por vários torcedores vascaínos, né? Acompanha aí nos vídeos aí a torcida do Vasco recepcionando os jogadores. O Vasco vai jogar amanhã contra o Trem do Amapá aqui em Brasília. Acompanha aí a recepção dos torcedores. Olá, que tal? Olá, que tal? Dale, olá, que tal? Manda um abraço pro Thiago Andrade. Abraço pro Thiago. Abraço. Abraço pro Thiago Andrade. Quer o André? Isso. Quer o André, um abraço. Pois é, pessoal, a gente espera uma boa vitória no jogo de amanhã, jogo às 9h30 da noite. Para quem não assistiu o vídeo mais cedo, esse jogo só terá transmissão aí no Sport TV e também no Premier Clubes. Não terá transmissão na Band e muito menos na Cazé TV, que só transmitem aí o Campeonato Carioca. O torcedor vascaíno vai poder acompanhar aí na TV fechada pela primeira vez aí o Vasco jogando com transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes, já que a Globo detém os direitos aí da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, que o Vasco vai disputar a Série A. Torcemos bastante para que o Vasco vença essa partida amanhã. Dê um show, porque isso é importante. Não somente ganhar por 1-0, um placar apertado, né? Para demonstrar que o time é frágil. O Vasco tem que golear o Trem do Amapá amanhã, mostrar que está forte na temporada, que é um candidato sim ao título da Copa do Brasil. E isso começa já na primeira fase. Muito time grande tropeça na primeira fase porque entra de salto alto, acha que vai conseguir superar o adversário ali e resolver o problema. Só que tropeços na primeira fase da Copa do Brasil acontece muito com time grande. E o Vasco não pode dar sopa pro azar, tem que golear o Trem do Amapá amanhã e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco divulgou hoje a lista dos relacionados. Os jogadores Figueiredo, Orejano, Robson Bambu e Marlon Gomes são desfalques para essa partida aí de amanhã contra o Trem do Amapá. Veja aí quais foram os jogadores relacionados para a partida de amanhã e deixe aí também nos comentários qual o seu palpite. Na minha opinião, 3-0 Vascão amanhã, 2 gols do Pedro Raul e um gol do Jair, que está de volta aí, se Deus quiser, o time titular. Bom, pessoal, titular no jogo de hoje pela Copa do Brasil, né? Na classificação do Volta Redonda, o atacante Lelê não poderá atuar pelo Vasco na competição caso ele acerte com o clube. Vale ressaltar que jogadores contratados que já atuaram na Copa do Brasil não poderão atuar por outros clubes, né? E caso o Vasco feche com esse centroavante, ele desfalcará o Vasco aí na competição, caso o Vasco vá passando de fase. E também, lógico, o Vasco contrate os jogadores. Pode girar uma grande polêmica e o jogador nem ser mesmo contratado, né? Pode ser que a diretoria do Vasco mire um outro nome aí para o lugar do Lelê, que em tese seria aí o reserva imediato do Pedro Raul. Vamos torcer para que o Vasco escolha o melhor nome possível. Na minha opinião, poderia trazer um centroavante mais rodado, um centroavante mais cascudo, até para qualificar o elenco do Vasco e também fazer sombra ao Pedro Raul, para ele não ficar ali tranquilão, achando que ele é o único cara, o único camisa 9 que tem no elenco do Vasco. Precisamos de mais reforços. O Vasco ainda deve contratar de 5 a 6 reforços, de acordo com as informações. Foi apresentado hoje o Manuel Capasso e essa semana, muito possivelmente, o Vasco deverá fechar mais contratações. Deixa aí nos comentários o que você acha do Lelê, mesmo sendo contratado pelo Vasco. Ele não poderá atuar mais pelo nosso clube na Copa do Brasil, por já ter jogado com Volta Redonda no jogo de hoje. Bom, pessoal, o goleiro Thiago Rodrigues acertou a sua saída do Vasco.
O jogador deverá ir para um outro clube ainda não revelado. Segundo as informações, não se trata de um clube da Série A, muito possivelmente pode ser que seja um time da Série B ou talvez do exterior. Jogador que teve seu contrato renovado automaticamente após o acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro, continuou treinando separado, né? A gente nem viu o Thiago Rodrigues lá juntamente com o elenco do Vasco e agora acertou a sua saída. O ex-Batman da Colina está fora do Vasco e deverá buscar novos ares aí na sua carreira. Desejamos sorte ao Thiago Rodrigues. Foi muito mal na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve alguns momentos importantes com a camisa do Vasco, mas hoje está muito pesada a concorrência para ele. Mesmo se ele tivesse sido um pouquinho melhor na reta final da Série B, não via um espaço favorável para o Thiago Rodrigues no elenco do Vasco hoje, já que temos o Ivan e também o Léo Jardim aí como dois goleiros de alto nível disputando a titularidade no gol do Vasco. Bom, pessoal, o dirigente do Galo, Rodrigo Caetano, falou a respeito aí do lateral Paulo Henrique. A negociação está bem encaminhada, mas ainda não está fechada ou assinada de acordo aí com o dirigente do Atlético Mineiro, que também já passou pelo Vasco. O Vasco tem um forte interesse na contratação do lateral, que tem passagens aí por alguns clubes menores do Brasil e se destacou bastante no Juventude na última temporada, o que levou o Atlético Mineiro a contratar ele. O Galo ele não teve tanto espaço assim, até porque o Atlético Mineiro já contratou um outro lateral direito, né? Ia ter 3 laterais, o Mariano, o Paulo Henrique e também o Saraiva, ex-lateral do Internacional, que jogou ano passado pelo Botafogo. Já foi oficializado pelo Atlético Mineiro e o Paulo Henrique iria perder totalmente seu espaço no Galo e despertou o interesse do Vasco para ele compor o elenco, né, cara? Já que o titular absoluto é o Pumita Rodrigues e ele vai chegar aí para ser o reserva imediato do lateral uruguaio. O jogador também despertou o interesse do Necaxa, do México e do Goiás, porém optou pela oferta do Vasco por querer jogar no Vasco e entender que é melhor para a carreira dele vestir a nossa camisa, né? Muito possivelmente ele deverá fechar contrato aí com o Vasco nessa semana e o Vasco oficializar em breve aí a contratação desse lateral. Deixa nos comentários se te agrada a contratação do Paulo Henrique. De acordo com o Rodrigo Caetano, está bem encaminhada, porém ainda não houve a conclusão, mas em breve devemos ter aí o desfecho positivo por parte do Vasco e o jogador chegar à Colina em 2023. Bom, e quem também pode chegar no Vasco aí, que é o grande desejo, o grande sonho do torcedor vascaíno e também da diretoria do Vasco, é o volante Andrei Santos do Chelsea, né? Revelado pelo Vasco, o Vasco vendeu o atleta aí no início da temporada para o Chelsea e agora, devido a não conseguir o visto para atuar na Premier League por falta de pontos necessários para disputar o campeonato inglês, o jogador deverá retornar ao futebol brasileiro. Porém, o Vasco trava uma disputa aí com o Palmeiras, que hoje seria o grande interessado na contratação do Andrei Santos por ter o fator Libertadores. O staff do atleta gostaria que o Andrei Santos fechasse com o Palmeiras para disputar a competição internacional, mas o Vasco surge aí com a possibilidade, já foi notificado pelo Chelsea, que o Andrei voltará ao futebol brasileiro e tem como prioridade a volta ao Vasco. Porém, a indefinição do staff do atleta vem causando aí um grande conflito nessa possível negociação. O jogador, inclusive, já voltou para o Rio de Janeiro, estava em São Paulo, voltou para o Rio e está aguardando aí o fim das negociações, que está prevista para acontecer até o final dessa semana. Só existem 2 destinos para o Andrei Santos, cara, ou o Palmeiras ou o próprio Vasco, que na minha opinião seria o destino mais ideal para o atleta. Já conhece os jogadores, já conhece o clube. Sem falar do fator dele torcer para o Vasco, cara, muitas coisas envolvem aí a possibilidade do Andrei voltar para o nosso time. Só que o staff do atleta deseja que ele jogue uma competição mais pesada, uma competição de peso, que é hoje a Libertadores, e o Palmeiras está disputando a Libertadores e o Vasco está muito longe dos holofotes aí, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e que o Vasco convença o jogador e também o seu staff em aceitar a nossa proposta e ele retornar à Colina e jogar aí, quem sabe, até o meio do ano ou talvez até o final do ano com a nossa camisa. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Andrei Santos voltar para o Vasco. Hoje é real sim essas chances do jogador retornar à Colina. O Paulo Brax disse que quer sim um jogador, mesmo que seja até por uma partida, vai fazer o esforço necessário para contratar o Andrei Santos. Isso dá a entender que o Vasco vai fazer jogo duro aí com o Palmeiras para contratar esse jogador que chegaria em tese para ser titular ali, cara. Já pensou o meio-campo do Vasco, Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes, ou talvez trazendo mais um camisa 10 de peso? Seria ótimo para a temporada do Vasco aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Valeu aí a quem assistiu até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto. Saudação vai cair a todos. E é nóis.